Vamos abrir nossas Bíblias, sem mais demoras, no livro de Evangelho de João, capítulo 9. João, capítulo 9. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção a esse texto, porque João 9, eu sofri muito, irmãos, para preparar essa mensagem. Porque João 9 são 41 versículos, todo ele é uma história só. Então eu tinha duas opções aqui. Eu dividiria em 3 mensagens, aí o pastor Wagner teria que me dar 3 oportunidades seguidas, eu falaria tudo de uma vez só. Então vamos lá. Baixe suas cabeças, vamos orar mais uma vez. Pai querido, que estamos diante de Ti mais uma vez, e aqui está a Tua palavra. Senhor, não sou merecedor de estar aqui, neste lugar, neste púlpito, mas o Senhor é muito misericordioso. Estou aqui pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E como todo bom soldado que está na porta do quartel, nós sempre temos que estar preparados para fazer aquilo que o Senhor quer. Senhor, aqui está a Tua palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilado dos favos. Além disto, por meio deles se admoeste o teu servo, e em os guardar há uma grande recompensa. Quem pode discernir suas próprias faltas? Ó Senhor, absolve-me das que me são ocultas. Absolve-me também da soberba. Livra-me da soberba para que ela não me domine. E eu tenha uma vida irrepreensível e fique livre de grande transgressão. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. Amém. João 9. O pior dos cegos é aquele que não pode ver. Quem não conhece essa máxima, né? O pior dos cegos, ou o pior cego, é aquele que não quer ver. Hoje nós vamos estudar João 9, todo o capítulo, se Deus assim permitir. E eu acredito que quase todos vocês, se não todos vocês, conhecem a história de João 9, a cura de um cego de nascença, em Jerusalém. Mas João 9, ele não conta apenas e simplesmente a história de um cego que passou a ver. Não, é muito mais que isso. E nós vamos ver ao longo do decorrer do sermão de hoje, que João 9, ele fala da história da redenção do homem. João 9 fala a história da salvação que Deus preparou para a humanidade. Ele conta como homens cegos espirituais, como eu e você e tantos outros, tiveram seus olhos abertos pela graça e misericórdia de Cristo Jesus. Isso é motivo de alegria. Vocês podem dar um glória a Deus por isso? Mas, João 9 não fala só de salvação. João 9 fala de juízo. Se por um lado João 9 fala de redenção, ele também fala de juízo. Juízo de Cristo para aqueles
que são cegos, mas não querem ver. Por isso que o título da mensagem de hoje é: o pior dos cegos é aquele que não quer ver. E a cura de um cego de nascença, que nós vamos ler daqui a pouco, é o sexto milagre dos 7 milagres, que João não chama de milagres, ele chama de sinal, ou sinais, que João escolheu para registrar no seu livro. E esses sinais, eles não têm um fim em si mesmos. Como todo sinal, como toda sinalização, esse sinal ele tem um objetivo: apontar para alguma coisa, apontar para uma mensagem. E nós já vimos vários desses sinais ao longo dessa série que está sendo pregada nessa igreja. O primeiro sinal está lá em João capítulo 2, dos versículos 1 a 12, quando Jesus transformou a água em vinho, o primeiro milagre descrito no ministério de Jesus. E este milagre, ou esse sinal, está escrito lá para mostrar que Jesus tem o poder sobre a matéria. Mas é muito interessante, quando nós voltamos para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus multiplicou, por exemplo, o azeite da viúva. Lá em 2 Reis, capítulo 4. É Deus tendo poder sobre a matéria. Assim como Deus multiplica o azeite da viúva, Jesus também multiplica ou transforma a água em vinho. Esta é a mensagem. O segundo sinal, a cura do filho de um oficial, João capítulo 4, versículos 43 a 54, mostra que Jesus tem o poder pela simples palavra. E isso nos lembra, ou nos remete lá em Gênesis 1, quando Deus falou: haja luz. E pelo poder da palavra, as coisas aconteceram. João capítulo 5, versículo 1 a 18, a cura de um paralítico, o terceiro sinal. Jesus mostra que ele tem poder sobre as doenças, sobre as enfermidades como a minha, e ele vem até nós para nos socorrer. Mas Deus também tem poder sobre as doenças. Deus curou Ezequias, por exemplo. Isaías capítulo 38. Quarto sinal, Jesus multiplica pães e peixes. João capítulo 6, 1 a 15. O que ele quis dizer com isso? Que Jesus é o pão da vida. E lá atrás, no deserto, Deus concede o maná. Êxodo 16. O quinto sinal, para chegarmos no nosso sinal de hoje. Jesus anda por sobre as águas. João capítulo 6, versículo 16 a 21. O que João queria ensinar com isso? Ele queria ensinar que Jesus tem poder e autoridade sobre a natureza. E quando olhamos para trás e olhamos para o Antigo Testamento, mais uma vez encontramos uma semelhança. Deus é o Criador, o Elohim, e governante de toda a criação. Gênesis 1. Então, olhando rapidamente para essas palavras, ou para esses sinais, qual era o objetivo de João ao registrar, afinal, todos esses sinais milagrosos? O objetivo de João, já falamos aqui. Eu falei lá no dia 29 de dezembro, na minha última palavra. O objetivo de João era mostrar a verdadeira identidade de Jesus. Quem é Jesus? É o Deus encarnado. Era mostrar que o Criador se tornou criatura. João capítulo 1, versículo 14, um versículo muito conhecido. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O mesmo Verbo que falava: haja luz, e houve luz. Haja o firmamento, e houve o firmamento. Este mesmo Verbo, esta mesma palavra, este mesmo Logos, se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. A mesma palavra que ordenou e tudo foi criado em Gênesis, agora estava entre nós. Ele era um mortal como nós. Gênesis 1:3 diz: haja luz, e houve luz. Esse haja luz, essa palavra,
agora era de carne e osso como nós. E por causa disso, os admiradores dos estudantes de teologia, João Calvino, uma vez escreveu: eis algo maravilhoso de João Calvino. O Filho de Deus desceu do céu de tal modo que, sem sair do céu, quis nascer do ventre de uma virgem, andar pela terra e ser pendurado na cruz. E, no entanto, encheu continuamente o mundo, como fizera desde o princípio. É desse Jesus que nós vamos falar hoje. João tinha o objetivo de mostrar que Jesus é o grande eu sou. Lembra do eu sou lá de Êxodo? A sarça ardente. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Eu sou o pão da vida. João 6,48. Eu sou a porta. João 10,9. Eu sou o bom pastor. João 10,14. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11,25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Frase predileta dos estudantes de teologia. João 14,6. Eu sou a videira verdadeira. João 15,1. São tantas palavras e tantas mensagens em João que mostram que o eu sou, lá do Êxodo, é Jesus. Mas o Evangelho de João, ele não tem só a prerrogativa de mostrar para nós que esse Deus que está no céu se encarnou através do seu Filho e viveu entre nós. Não apenas isso. O Evangelho de João é o Evangelho dos contrastes, dos cismas, das divisões. Jesus versus Beelzebub, por exemplo. Dia versus noite, nós vamos ver hoje. Judaísmo versus cristianismo. Fé versus incredulidade. Luz, trevas. Salvação, perdição. É disso que João fala. É por isso que o capítulo 9, que nós vamos ler hoje, é a ratificação, ou seja, é a confirmação na prática da mensagem que foi transmitida lá de manhã, em João 8. João 8:12 diz assim: de novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Por isso, irmãos, vamos dividir o capítulo de João 9 em 3 partes, 3 subseções. E eu dei um título para cada seção. Primeira seção, para quem quiser anotar, versículos 1 ao versículo 12, eu escrevi assim: pare de especular e entre em ação. Pare de especular e haja, entre em ação, mãos à obra. Versículos 1 a 12. Versículos 13 a 14, não duvide, creia. Não duvide, creia. E para finalizar, versículos 35 a 41. O Deus Filho tornou-se carne para trazer salvação e juízo. O Deus Filho tornou-se carne para trazer salvação e juízo. Então vamos lá, abra suas Bíblias, João capítulo 9, versículo 1 a 12. E nessa parte desse texto nós vamos ver que Jesus nos instrui a ficarmos, ou a não ficarmos presos, melhor dizendo, a vãs filosofias. Não pensarmos muito, não filosofarmos muito e agirmos, porque é nisto que implica o Evangelho. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Eu fico imaginando aqui que talvez tenha sido, com devido respeito, talvez tenha sido o Pedrão que falou isso aí. Isso aí é inferência minha. Ele chegou assim todo se achando sapiensal, falou assim: mestre, vou lançar uma difícil para Jesus agora. Quem pecou para que aquele cego de nascença fosse cego de nascença?
ele ou seus pais? Mas a resposta de Jesus é fantástica. Jesus respondeu. Eu acho que Jesus nem olhou para os discípulos para responder isso. Sabe quando o pai está apressado e nem olha para o filho? O filho pergunta alguma coisa e o pai responde sem o pai nem olhar para ele? Jesus falou assim, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego lavou-se e voltou vendo. Versículo 8. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não pode ser ele, aquele cara. Tanto tempo aqui, pedindo esmolas na porta do templo. Muito provavelmente ele vivia nas portas do templo. A gente já conhecia ele. Toda a cidade pequena tem um cego e um louco. Esse era o cego da cidade. Se bem que Jerusalém não era muito pequena. Não deve ser ele, não é possível. E o homem dizia, sim, sou eu. Versículo 10. Então lhe perguntaram, como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu, um homem chamado Jesus fez lama, passou dos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram, mas onde ele está? Onde ele está? E ele respondeu, eu não sei. Jesus tinha acabado de chegar de uma briga com os fariseus, quando ele afirmava a sua deidade. João 8, capítulo 58 a 59, diz assim, é só olhar um pouquinho para trás na sua Bíblia. Em verdade lhe digo que antes que Abraão existisse, Jesus falou, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Nesse contexto, muito provavelmente, ainda na festa dos tabernáculos, ou entre a festa dos tabernáculos e a festa da dedicação, isso não interessa muito, mas nessa época de festas em Jerusalém, é que aconteceu a cura do cego. E esta festa dos tabernáculos, isso é importante, irmãos, preste atenção nisso. Esta festa dos tabernáculos, ela tinha um rito, ou pelo menos 2 ritos, e Jesus se aproveitou desses ritos. A festa dos tabernáculos era uma festa que o povo judeu fazia em comemoração, em memória pelos 40 anos do povo no deserto. Os 40 anos que Deus protegeu o povo no deserto. E essa festa era uma festa alegre, que tinha pelo menos 2 cerimônias. E a primeira cerimônia era o chamado rito do derramamento de água, onde as pessoas pegavam aquelas águas e lavavam aquelas águas, pegavam as águas do tanque de Siloé, que nós acabamos de ler, e se lavavam naquelas águas como símbolo da proteção de Deus. E Jesus pegou esse gancho, e nesta festa, João 7, capítulo 2, versículo 10, João 7, versículos 2 e 10, diz assim, e a festa dos judeus, chamada de tabernáculo, estava próxima. Depois de seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Então, nesta festa, Jesus falou, eu sou a água viva. João 7, 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou no templo e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus aproveitou o momento da festa e falou, vocês bebem dessa água e se lavam dessa água, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas Jesus usou uma outra cerimônia, a cerimônia da iluminação. E essa é mais interessante para a nossa pregação de hoje.
Era uma cerimônia que se fazia também na festa dos tabernáculos, que usava muitas luzes, muitas lâmpadas. Uma festa que era feita pelas mulheres também, que simbolizava a proteção de Deus. E Jesus, lá em João 8, capítulo 12, se aproveitou desse rito e falou: eu sou a luz do mundo. Imaginem a fúria dos mestres da lei e dos fariseus. E agora, nesse momento, nesse texto que nós lemos aqui, no encontro de Jesus com o cego de nascença, Jesus reforça a mensagem de que ele é a luz do mundo. Mas observe o que acontece quando Jesus chega perto daquele cego. Aqueles discípulos olham para aquele cego. Se eu fosse, talvez, João, eu ia dizer: Jesus, dá para fazer uma focinha aí naquele cego? Pelo menos curar um olho dele, para ele começar a enxergar pelo menos de um olho? Não. Eles começaram a filosofar diante de Jesus. Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele próprio? E aí, para ele ter pecado e ter nascido cego, ele teria que ter pecado dentro do útero da mãe? Ou seus pais? Os judeus acreditavam que o sofrimento dos homens estava diretamente ligado a algum pecado específico. Eles diziam: não há morte sem pecado. Não há sofrimento sem culpa. Jó capítulo 22, versículo 23, quando Elifaz, um dos amigos de Jó, acusou Jó de ter cometido um pecado, ele falou assim: Jó, se você se converter ao Todo-Poderoso, você será restabelecido. Se afastar da sua tenda a injustiça, você será restabelecido. Porque eles acreditavam que Jó tinha cometido um pecado. Jó, conta essa história direito. Abre o bico, Jó, confessa. Não é possível. Você está aí mazelento, cheio de feridas. O que você fez, Jó? Conta a história direito, confessa. Mas nós sabemos que isso não está totalmente incorreto. Sabemos, primeiro, que todas as doenças, de uma maneira geral, todas as mazelas, todos os sofrimentos da humanidade, é uma consequência, em última análise, do pecado original. Gênesis 3. Romanos 5, capítulo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, consequência do pecado, assim também a morte passou a toda a humanidade, consequência do pecado. Porque todos pecaram. Mas nós sabemos também, à luz das Escrituras, que em alguns casos específicos, e Jesus falou sobre isso em outro momento, a doença pode sim ser resultado de um pecado específico. Lembra de Miriam, Números 12? Quando se rebelou contra Moisés e Deus ficou bravo, irado com Miriam, não vou ler aqui o texto por causa do tempo, e colocou uma lepra em Miriam, consequência de um pecado específico. João capítulo 5, versículo 14, quando Jesus curou aquele paralítico, ele falou assim: olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior, sugerindo que aquela condição daquele homem era consequência do seu pecado. Lembram de Uzá, que morreu porque tocou de maneira inadvertida da arca? Ele tocou de maneira inadvertida na arca e não poderia fazer isso porque Deus tinha ordenado não fazer isso e pum! Caiu morto no chão. O que aconteceu com Uzá? Morto por causa do seu pecado. Então, sim, em condições específicas, isso pode acontecer. Mas o que Jesus está combatendo aqui é a generalização. Os filhos, nos termos de juízo, eles não pagam pelos pecados de seus pais. Não. E talvez o melhor texto para a gente clarear isso aí está lá em Ezequiel, o profeta Ezequiel. Versículo 1 de Ezequiel diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo:
O que vocês querem dizer, vocês que ficam repetindo esse provérbio a respeito da terra de Israel? E o provérbio era o seguinte: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Ou seja, os pais comem e são os filhos que pagam o pato. É isso que diz o provérbio. Mas Deus, através do profeta Ezequiel, falou: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. E o versículo 18 ele continua: quanto ao pai dele, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo, fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas vocês perguntam: por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto, fala o Senhor. Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre esse. Eles não tinham entendido a profecia de Ezequiel. Para os judeus, sempre toda doença era fruto de um resultado específico. Mas eles não tinham entendido que há uma terceira opção. Há uma terceira opção e uma terceira situação, melhor dizendo, para o sofrimento do homem, para que se manifeste a glória de Deus. Sabe o que Jesus quis dizer com isso? Que aquele homem era cego para a glória de Deus. Jesus não ficou especulando: quem será que pecou? Veja bem, eu acho que aos 3 meses de gravidez aconteceu isso, isso e aquilo. Não, Jesus nem perdeu tempo com essa especulação. Falou: não, nada disso. Foi para que se manifestasse a glória de Deus. E imediatamente ele falou: é necessário trabalhar. Olha o versículo novamente. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus queria agir enquanto ainda é dia. E esse enquanto ainda é dia quer dizer enquanto eu estou vivo. Enquanto eu estou com vocês, não vai demorar muito. Faltava pouco tempo para que Jesus fosse crucificado. Ele falou: eu não tenho tempo para ficar filosofando com vocês. Eu tenho que trabalhar. Eu não tenho tempo para ficar sabendo se eu sou calvinista ou arminiano. Eu tenho que trabalhar. É isso que ele está falando. Eu não tenho tempo para saber se o milênio vai ser aqui ou acolá. Eu tenho que trabalhar. É claro que essas coisas são importantes, mas essas coisas estão à frente do amor ao próximo e do trabalho, da evangelização. Não me faça perder tempo, foi isso que disse Jesus. E muitas vezes eu e você, nós ficamos paralisados, presos a indagações da vida. Essas indagações são mais dos pastores e dos teólogos. Mas nós, meros mortais, fazemos indagações mais simples. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu? Por que com a minha filha? Senhor, eu não pago os dízimos, eu não te devolvo os dízimos todos os meses. Eu não vou à igreja todos os domingos. Eu não sou um servo fiel, então por que comigo está acontecendo isso? Indagações, perguntas, dúvidas. Por que meu pai? Por que meu filho? Por que meu irmão? Por quê? Por quê? Por quê? Pare de questionar. Siga em frente. Sobre isso, uma grande cristã, Elizabeth Elliot, falou uma coisa muito linda no seu livro O Sofrimento Nunca é em Vão. Ela disse assim: há uma antiga inscrição, ouvi dizer, gravada numa casa paroquial na Inglaterra, em algum lugar do litoral, uma inscrição saxã, que diz assim: faça a próxima coisa. Faça a próxima
coisa. E ela completa: não conheço uma receita mais simples para a paz, para o alívio da pressão e da ansiedade, do que esta palavra de sabedoria tão prática e tão pé no chão. Faça a próxima coisa. Isso me ajudou a ultrapassar mais agonia do que qualquer outra coisa que eu poderia recomendar. E quem conhece a vida de Elisabeth Elliot sabe que ela sofreu. Então ela tinha propriedade para falar isso. Então, o que Elisabeth Elliot falou aqui é o que Jesus falou há 2000 anos atrás. Jesus falou, em outras palavras: não tenho tempo para vãs filosofias. Haja. Siga em frente. Faça a próxima coisa. E muitas vezes nós ficamos presos nas nossas perguntas e nossas angústias. Mas Jesus tinha pressa. E nós também temos que ter pressa. Como você está gastando o seu dia? Como eu, Jardel, estou gastando o meu tempo? Como você está gastando a vela da sua vida? Porque essa vela, ela está queimando. Seja o que for o que você estiver fazendo, a sua vela está queimando. E um dia, mais cedo ou mais tarde, ela vai se apagar. É necessário que nós façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. E esse versículo, irmãos, versículo 4, é maravilhoso. Sabe por quê? Porque quando Jesus falou assim: não é nem isso, nem aquilo, é para que se manifeste a glória de Deus, vamos trabalhar enquanto é dia. É necessário que nós... Jesus não está falando aqui, é necessário que eu e meu Pai façamos as obras enquanto é dia. Ele incluiu você e eu. Isso é lindo. Você e eu estamos dentro dos planos de Deus. Você vai jogar isso fora? Perdendo tempo com vãs filosofias? Por quê? Para quê? Onde? Meu Deus, e se? Mas nós precisamos avançar. Versículo 6 diz assim: depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez uma lama com saliva e fez lama com saliva e com lama e com lama untou os olhos do cego. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus se deu a esse trabalho de cuspir na terra, fazer lá um cimentinho, uma laminha, uma massinha, colocar nos olhos do cego e falou: agora vá lá, alguém vai te ajudar porque você não enxerga, vai lá no tanque de Siloé e se lava. E aí aquele homem foi curado. Bom, não é a primeira vez que Jesus fez isso. Marcos 7, ele usou saliva para curar um surdo e um gago. Marcos 8, ele usou saliva para curar um outro cego em Betsaida. Não é a primeira vez. Existem muitas especulações sobre isso. Muitas coisas meio loucas e mirabolantes. Alguns falam que Jesus usou saliva porque naquela época a saliva tinha propriedades medicinais. Como se Jesus precisasse de uma ajudinha. Outros dizem que Jesus usou saliva e botou lama ali junto, porque quando ele cimentou ali, vou falar que ele cimentou os olhos daquele cego, ele tornou os olhos daquele cego mais cego para que o milagre fosse maior. Mas um cego de nascença consegue ser mais cego do que é cego? Eu vou dizer para vocês o que eu penso. Mas antes disso, existe um esclarecimento aí. O Shabá. O famoso sábado sagrado dos judeus. O Shabá, para que os que não sabem, era o dia santo dos judeus. O dia do descanso. O dia onde Deus descansou. Mas esse dia foi feito e criado por Deus, e determinado por Deus, para que o povo, naquele dia, pudesse desfrutar da comunhão entre os irmãos, pudesse louvar a Deus, pudesse agradecer pelas bênçãos recebidas. E por causa disso, Deus falava assim: você não precisa trabalhar no sábado. E nem deve trabalhar no sábado. O sábado é para mim. Você vai me louvar, você vai me adorar, você vai cantar hinos para mim. Mas ao longo dos anos,
Ao longo das décadas, o tempo foi passando e regrinhas e mais regrinhas tolinhas foram sendo acrescentadas ao Shabá. E o Shabá, que seria um dia de regozijo, de descanso para a alma, de alegria, virou um pesadelo para os judeus. Porque eles se prenderam a coisinhas pequenas. Eram 39 proibições na Mishnah. E dessas 39 proibições na Mishnah, algumas diziam assim: você não pode colher, você não pode arar, você não pode plantar, você não pode debulhar, você não pode amassar, você não pode tosquiar. Adivinha, a 10ª proibição, você não pode fazer massa. E Jesus fez massa no sábado. Jesus sabia provocar os fariseus. Mas por que Jesus precisava provocar os fariseus? Porque ele queria mostrar que ele, Jesus, é o Senhor do sábado. E se ele é o Senhor do sábado, e quem criou o próprio sábado foi o Deus Elohim, ele está dizendo: eu sou Deus. Eu faço o que eu quero no sábado. Eu criei para vocês o sábado. Eu e o Pai somos um, João 10:30. É por isso que Jesus falou em Marcos capítulo 2, 27 e 28, falou assim: o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. João 5, 16 a 18 fala assim: e por isso os judeus perseguiam Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Jesus provocava os judeus, os fariseus, porque ele queria transmitir um recado: eu sou o Senhor do sábado, vocês não estão entendendo. Mas aí tem uma observação para nós, cristãos. Hoje nós não guardamos mais o sábado. Após a morte e ressurreição de Cristo, a igreja tradicionalmente guarda o primeiro dia de toda semana, o domingo, para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para estar aqui em comunhão com os irmãos, louvando e adorando. Mas o que você está fazendo no seu domingo? Que programações você está fazendo no seu domingo? Futebol, basquete, trabalho. Como você está guardando o 4º mandamento? O 4º mandamento não se anulou, meus irmãos, não se engane. Porque passou do sábado para o domingo, ele não se anulou. Como vocês estão guardando o 4º mandamento? Versículo 7 diz assim: então disse ao cego: vai lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Por que essa informação está aqui? Bom, agora está mais fácil, a gente não precisa especular muito. João declarou, ele revelou que Siloé significa enviado. O tanque de Siloé, um esclarecimento aqui. O tanque de Siloé, que significa enviado, era um tanque muito antigo, que ficava na cidade de Davi, antigamente a sudeste da cidade original de Davi, e esse tanque recebia fontes, a sua fonte de água era de uma nascente que ficava fora da cidade, nascente de Guion. Mas na época do rei Ezequias, rei de Judá, Ezequias, preocupado com a invasão dos assírios, Ezequias falou assim: os assírios podem chegar, sitiar a cidade e cortar a nutrição de água. E nós vamos morrer de sede. O tanque de Siloé vai murchar, vai secar. Então foi o que Ezequias fez. Ezequias construiu túneis, que são chamados canais de Ezequias, que passavam por debaixo da terra e essa água desabocava no tanque de Siloé. E isso tinha uma representatividade, um significado muito, muito precioso para os judeus. Significava que Deus enviava a sua bênção. Por isso que o nome do tanque de Siloé significa enviado. Deus enviava a sua bênção.
Então, quando Jesus não fez a cura imediata naquele cego e mandou ele para o tanque de Siloé, Jesus estava mandando um recado para ele e para nós, para mim e para você. Jesus enviou para aquele tanque, porque aquele tanque representa Ele próprio. Eu sou o enviado de Deus. Mais uma vez, Jesus dizendo que Ele é Deus. Eu sou o enviado de Deus. Assim como o tanque de Siloé enviava água de Deus, eu sou o enviado de Deus. Eu sou o Salvador. E o cego, o ex-cego agora, ele vai ser interrogado por seus vizinhos, nós lemos, versículo 8 a 12. Mas ele não se atemorizou pelo fato de ter sido curado no sábado. Ele creu, ele manteve firme o seu propósito. Versículo 11 diz assim: um homem chamado Jesus me curou. Ele estava feliz, crente neste homem que ele nem conhecia direito ainda. Um homem chamado Jesus me curou. Mas aí nós vamos para outra sessão, versículos 13 a 34. Abram suas Bíblias, espero que ainda estejam abertas. Vamos ler. Levaram aos fariseus aqueles que antes era cego, e era sábado o dia que Jesus fez a lama e que abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. E ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Imagina que esse cego devia ser muito paciente. Ele pôs lama dos meus olhos, fez lá a laminha, lavou, eu me lavei no tanque de Siloé e eu estou vendo. Perceba que os fariseus, quando eles perguntaram assim, como podia ver, ele não sabia o que aconteceu, ele só descreveu como aconteceu. Versículo 16. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas os outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele, uma vez que ele abriu os olhos? Eles começaram a ficar divididos. Mas espera aí, o que está acontecendo? Chama de novo ele, chama de novo que a gente não está entendendo nada. Chama de novo o ceguinho, chama de novo o ceguinho. O que aconteceu? E ele respondeu: o que você diz sobre ele? E ele respondeu: é um profeta. Olha a evolução da teologia. Antes ele era um homem chamado Jesus. Agora ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que tinha sido cego e que agora podia ver. Os judeus teimosos. Enquanto não chamaram os pais dele. E lhe perguntaram: este é o filho de vocês que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego. Mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. E aí, João coloca uma observação muito importante nessa história. Os pais dele disseram isto porque estavam com medo dos judeus. Pois esses já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade, poderá falar por si mesmo. Versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade. Essa expressão aí, diga a verdade, em alguns textos, está falando da glória a Deus. Da glória a Deus. É uma referência lá a Josué, quando Acã, durante a batalha, escondeu uns espólios que não deveria ter escondido. E Deus mostrou quem era o culpado. E Josué foi até a barraca de Acã e falou: dá glória a Deus e fala a verdade. Em outras palavras, ele está dizendo: fale, jure pelo nome de Deus e fale a verdade. É como se eu estivesse diante de um tribunal
com uma Bíblia aqui na minha frente, eu coloco a minha mão na Bíblia para que eu fale a verdade diante de Deus. É o que diz a expressão. E ele respondeu: diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Versículo 25, e ele respondeu: se é pecador, bom, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Eu acho muito legal em João, porque João ele é muito objetivo. A teologia de João ela é muito objetiva. 1 João fala assim: quem ama a Deus, tem a Deus. Quem não ama a Deus, não tem a Deus. Teologia simples. Ou tem, ou não tem. E João mostra essa mesma característica aqui. E perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Meu Deus, eles não estavam entendendo nada. E ele respondeu: eu já lhe disse, mas vocês não ouviram. Porque querem ouvir outra vez. Aquele ex-cego já estava impaciente. Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Uma alfinetada. Versículo 28. Então o insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você. Se fosse na nossa época, né, a gente ia dizer: seu incircunciso. Nós somos discípulos de Moisés. Olha aí, Moisés versus Jesus. O evangelho das cisões, divisões. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não sabem de onde é, mas eu sei que ele abriu meus olhos. Na minha terra, a gente costuma dizer assim: eu não sei como é, só sei que foi assim. Pelo contrário, se alguém teme a Deus, olha a teologia progredindo do ex-cego. Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Perceba aqui, meus irmãos, que o ex-cego agora, que é interrogado por esses iluminados, entre aspas, e esses iluminados, esses fariseus, esses mestres da lei, os senhores da lei, novamente ficaram presos em falsos dilemas, em vãs filosofias. E esse falso dilema aqui foi construído em um tipo de silogismo, um silogismo dedutivo. O que é um silogismo dedutivo? Silogismo dedutivo é quando você desenvolve um pensamento baseado em duas premissas, uma premissa maior, uma premissa menor, e você chega a uma conclusão dedutiva. Eles se dividiram ali. Eles não se entenderam. E o primeiro silogismo, a premissa maior era, preste atenção, quem é de Deus obedece aos seus mandamentos. Essa é a premissa maior. Bom, quem é de Deus, nós sabemos que quem é de Deus obedece aos seus mandamentos. Qual era a premissa menor? Jesus violou o Shabá. Logo, Jesus desobedeceu a Deus. Conclusão? Jesus não é de Deus. Entendeu? Premissa maior, premissa menor, conclusão. Fácil. Mas surgiu um outro grupo, com outro silogismo. E aí a coisa pegou. A premissa maior era, se existia a premissa maior de que quem é de Deus obedece aos seus mandamentos, também existia a premissa maior de que ninguém que não vem da parte de Deus consegue fazer um cego de nascença ver. Porque o que o cego tinha falado estava certo. Ele tinha razão. Pode folhear o seu Antigo Testamento de cabeça para baixo, trás para frente, frente para trás. Você não vai ver nenhuma cura de um cego de nascença. Não existia relato de cura de um cego de nascença. Então a premissa maior era que ninguém pode fazer um milagre como esse se não vier da parte de Deus. E qual era a premissa menor desse grupo? Ora, parece que Jesus curou o cego. Logo,
Conclusão? Ele vem de Deus. E aí houve um racha entre os fariseus. Mas é claro que o grupo da premissa do primeiro silogismo, ou seja, ele não é de Deus, venceu. E nós vamos ficar com esse grupo. Mais uma vez, meus irmãos, a religiosidade vazia, recheada de falsos dilemas, de regrinhas, de proibições, estava cegando os olhos daqueles homens. E isso aqui é muito importante. É tão importante que hoje eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer. Eu nunca gosto de ficar contando histórias. Mas hoje eu quero contar uma história para ilustrar isso aqui. Religiosidade vazia, recheada de falsos dilemas, cegando os nossos olhos. Essa história é baseada numa outra história que eu ouvi de um pastor e eu só adaptei. Digamos que Satanás quer entrar em uma casa. A sua casa, por exemplo. Mas você é um belo e forte defensor da sua casa. E você se orgulha de ser o defensor da sua casa. Eu sou o defensor da minha casa. Mas Satanás quer entrar na sua casa. Mas ele sabe que se ele tentar entrar na sua casa, aí você vai dizer, aqui não. Eu defendo a minha casa. Sai para lá. Mas um dia Satanás percebeu uma fraqueza nesse defensor. Esse defensor ele é muito perfeccionista. Ele fica atento às pequenas coisas. Nada escapa aos olhos dele. Eu vou comprar um boneco. Aí Satanás chega na casa e fala assim, vem cá. Vamos dizer, com todo o respeito que eu tenho com os irmãos, que esse defensor é como se fosse um cachorrinho. Sabe aqueles cachorros bravos que você cria na sua casa, que mora em casa, para defender a casa? Alguém passou em frente à calçada, é um latido. É o defensor da casa. Aí Satanás quer entrar naquela casa. Vou enganar aquele cachorrinho. Ele compra um boneco. Chega perto da casa, dá aquela subiada. Aí o cachorro corre para a porta. Aí ele joga o cachorro. Joga o bonequinho. O cachorro olha o boneco, sai correndo para o boneco, pega o boneco e... Entendeu? Então, o cachorro fica ali se ocupando daquele boneco. Mas enquanto o cachorro está ali, estraçalhando o boneco, Satanás entra na sua casa e faz misérias. Religiosidades vazias. Não pode curar no sábado não pode curar de jeito nenhum, isso é pecado, não pode curar no sábado. Enquanto ele estava preso naquele boneco do sábado, o diabo entrou nas casas. Aquele cachorrinho que se ocupa daquele boneco, ou daquele osso, seja lá o que for, e fica... esqueceu do evangelho puro e simples. E se prendeu a falsas doutrinas, falsos escrúpulos severos, falsas religiosidades. Os fariseus eram como aquele cachorrinho que ficava distraído na sua bravura, mordendo aquele osso, mordendo aquele boneco, enquanto Satanás fazia o que queria. Muitas vezes, e não fiquem bravos comigo, nós somos igual aqueles cachorrinhos. Deixando que uma religiosidade vazia, seca, nos distraia do principal propósito de nossas vidas,
que é adorar a Deus e amar ao próximo. Pergunta: você está disposto a pagar o preço para seguir esse Jesus? Como aquele cego pagou? Nós vimos que o cego foi expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga naquela época era algo terrível. Terrível, com implicações religiosas, sociais e econômicas. Aquele cego que já não frequentava a sinagoga porque era cego, e os cegos eram pecadores na teologia dos judeus, agora poderia entrar na sinagoga, outra vez não podia entrar na sinagoga, porque ele falou que o homem que o curou foi Jesus, e ele vinha da parte de Deus. Ele pagou o preço. Eu e você estamos dispostos a pagar o preço? Você tem coragem? Você tem coragem de enfrentar divisões na sua família, entre os seus vizinhos, no seu trabalho, por causa de Cristo? Você ama a Deus mais do que os seus próprios interesses? Você pode pensar assim: eu sigo a Cristo e está tudo bem comigo, eu não tenho problemas, não tenho tribulações, eu sou paz e amor e Cristo está comigo. Tolo! Mateus 10, 34 a 39 diz assim: não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão da sua própria casa. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Não sou eu que estou falando, meus irmãos. Não sou eu, está na sua Bíblia. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a vida por minha causa, este achará. Jesus veio trazer amor e veio trazer paz, sim, mas não do jeito como a gente quer ou pensa. Sua fé vai dividir. Sua fé vai trazer problema entre os seus amigos. Pessoas não vão concordar com sua fé. Você vai ter sofrimentos. Você vai ter aflições. Você vai sofrer doenças, mesmo estando na igreja. Você é capaz de suportar o peso? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, diz assim: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E mais uma vez, aquele homem parece que não deu ouvidos a isso, e corajosamente ele falou no versículo 17: ele é profeta. Mas os pais daquele cego, os pais daquele cego não tiveram coragem. Nós lemos aqui. Foram covardes. Eles tiveram medo das consequências de confessar a verdade. Eles mentiram. Sabe por quê? Porque eles ainda não conseguiam ver o privilégio e a maravilha de seguir a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 a 18, é um versículo que eu amo de paixão. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos. O sofrimento que está passando é leve, meu irmão? O meu não foi leve. Nem um pouco. Mas Paulo chama de leves e momentâneos. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais que todos os sofrimentos. Porque agora sim fixamos nossos olhos não naquilo que vemos. O que você vê hoje? Doença, desemprego, seus pais te expulsaram de casa, esse homem foi expulso da sinagoga. O que você vê? Mas Paulo falou assim: nós fixamos os nossos olhos não naquilo que vemos, porque aquilo que vemos é temporário,
mas o que não vemos, isto é eterno. Não se engane. Não se engane. Muita incredulidade se levantará contra a sua fé em Cristo. Muita. Uma incredulidade hostil. Este homem não é de Deus. Perceberam a raiva na frase daqueles mestres da lei? Não falaram nem o nome dele. Ah, este homem, não dá nem para falar o nome dele. Este homem não é de Deus. Nós enfrentaremos uma incredulidade hostil. Lucas capítulo 11, versículo 15 diz assim: mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Lucas 22, 2, os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temia o povo. João 16, 33, falei essas coisas para que de mim vocês tenham paz. Mas Jesus falou: no mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. A incredulidade, meus irmãos, que eu e você vamos enfrentar é implacável. Versículo 17 e 18. De novo perguntaram ao cego. O que você diz a respeito de Jesus? É um profeta. Os judeus não acreditaram ainda. Implacável. Não. É assim que é a incredulidade. Eles não eram capazes de ver a verdade na frente dos seus olhos. O que eles queriam eram provas para incriminar Jesus. A sua incredulidade era evidente nos seus pensamentos. E dos seus pensamentos saíram nas suas palavras: este Jesus, seu pecador, você é um pecador, está querendo me ensinar. E das palavras, olha a sequência: pensamentos, palavras, mas uma hora chega nas ações. E aqueles homens expulsaram o ex-cego da sinagoga. Ação. A incredulidade é irracional. Irracional. É o que nós vimos no versículo 34, 24 a 34. O ex-cego manteve firme a sua fé. E se vocês são atentos à leitura do texto, vocês vão perceber que, aos poucos, ele foi entendendo quem era aquele que o curou. É um homem chamado Jesus. É um profeta. É um homem que veio da parte de Deus. Você está mantendo firme a sua fé diante dos homens? Ou você está com medo, se acovardando como os pais daquele ex-cego? Você teme a Deus mais do que aos homens? Responda no seu coração. Gálatas 1:10 diz assim: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Um bom versículo para a gente decorar. Mas, caminhando para o final, nós observamos os versículos na subseção final, de 35 a 41, que o Deus Filho, que tornou-se carne, também trouxe salvação e juízo. Mas antes dele trazer juízo, ele levou salvação para o cego, o qual ele se revelou. Versículos 35 e 38 fala assim: Jesus ouviu que ele tinha sido expulso. Ou Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: filho, vem cá. Você crê no Filho do Homem? Filho do Homem é uma expressão para o próprio Deus. Não tenho tempo de explicar sobre isso, mas Filho do Homem é uma expressão para o próprio Deus. Você crê no Filho do Homem?
E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Olha a disposição de coração daquele homem. Senhor, o Senhor me curou. Tudo o que o Senhor falar, eu vou acreditar. Porque eu sei que você veio da parte de Deus. E aí Jesus respondeu prontamente: você já o tem visto. Eu sou o Filho do Homem. E a Bíblia diz que ele creu e adorou. Sabe o que isso nos ensina? Que embora a justificação seja um ato rápido, súbito, pontual. Eu era injusto, agora eu sou justo diante de Deus. Conhecer a Deus, não. Conhecer a Deus é diferente. Conhecer a Deus é um ato progressivo. Quanto mais prosseguimos em conhecer a Deus, mais o adoramos e mais nos prostramos diante dele. Pergunta: como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida de comunhão com Deus? Você está buscando a face de Deus? Você dobra os seus joelhos de madrugada ou no seu quarto e ora a Deus e busca a Deus? Você estuda a palavra de Deus na sua casa, procurando conhecer os seus atributos? Deus é juízo, Deus é justiça, Deus é bondade, Deus é amor. Oséias capítulo 6 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa. E isso aqui não deixa de ser uma advertência para nós. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque, como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a nuvem, como a chuva fora de época que rega a terra. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Você está firme no propósito de Deus? No propósito de conhecer ao Senhor? Você está firme na vocação ao qual Deus te chamou? Ou o seu amor por Ele é como a névoa da manhã que logo desaparece? A maior evidência de que aquele homem conheceu a Deus e foi transformado por Deus. A maior evidência de que aquele homem teve os seus olhos espirituais abertos, sua cegueira terminou, foi porque ele prostrou-se, versículo 38, e adorou a Deus. Porque quem conhece a Deus de verdade, adora a Deus. Senhor, eu te adoro. Tu és poderoso. Quem conhece a Deus de verdade tem temor e tremor. E temor aí é medo mesmo. A gente costuma amenizar o significado de temor e fala: temor significa respeito, significa você ter reverência, significa tudo isso, mas o original no hebraico, temor é medo. Quem conhece a Deus o adora. Senhor, eu te adoro porque tu és tremendo. Como está a sua adoração a Cristo? É uma adoração feita de qualquer jeito? Quando você vem para o culto? Você é um verdadeiro adorador de Deus? Você o adora quando está sozinho no seu quarto, sem ninguém ver? Longe dos olhos de todos os homens? Dos seus pais, sua esposa, seu marido? Você o adora na escola, quando você está junto com seus amigos que não conhecem a Deus e são ímpios? Você adora a Deus no seu trabalho? Você adora a Deus quando parece que as coisas não estão indo bem? Você adora a Deus na dor, na doença, nos momentos de incertezas?
quando você não sabe para onde ir, quando você não sabe aonde aquilo vai te levar, você fecha os seus olhos e fala: Senhor, eu te adoro, porque Tu és soberano. Eu não estou falando da gente dobrar os joelhos e pedir a Deus: Senhor, me cura, me cura, me cura. Isso é genuíno, isso é certo? É. Mas não é isso que Ele quer de nós nesse momento. Ele quer que primeiro você o adore. Quando tudo parece estar indo errado. Senhor, Tu és santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu sei que Tu és santo. E eu te adoro, eu te louvo. Como está a sua adoração a Deus? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Adorar a Deus quando tudo parece que está indo mal, de coração, é adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Mas a seção final desse texto nos leva a pensar que existem 3 tipos, e estou terminando. 3 tipos de cego na humanidade. 3 tipos de cego na humanidade. Homens que ainda estão na incredulidade. E o primeiro tipo de cego são os cegos pelos seus próprios pecados. Esse é o caso, é o meu caso e é o seu caso. Um dia nós éramos cegos pelos nossos próprios pecados. Isaías 43:8, traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Jeremias 5:21, escuta agora isto, povo tolo e sem entendimento, vocês que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Isaías 56:10 diz, os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem latir. São sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância. Todos, sem exceção. Atos 26, 17 e 18. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, por os quais eu envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz. Cegos pelos próprios pecados. João 3:19, a condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha o contraste outra vez, trevas, luz. Trevas, luz. Porque as suas obras eram mais. Apocalipse 3:17 diz, na sua carta para a igreja de Laodiceia, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O segundo tipo de cego são os cegos pelo poder de Satanás. E parece que existe uma duplinha aí dinâmica. Cego pelos próprios pecados, mas os cegos pelo poder de Satanás. Agem conjuntamente. É o exemplo do cachorrinho. 2 Coríntios, capítulo 4, diz assim, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo, entenda-se Satanás, cegou o entendimento dos crentes para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, 3 a 4. Olha o que diz o resto, o final da sessão, do 35 a 41.
Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. E aí Jesus foi até o encontro daquele homem, e aquele homem adorou. Mas no versículo 39, Jesus continuou e disse assim: eu vim a este mundo para juízo. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vejam, os que não veem, vejam. Os que veem se tornem cegos. E alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram: por acaso também nós somos cegos? E Jesus respondeu: ah, não, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Sabe o que Jesus quis dizer com isso? Eles quis dizer assim, ó, vocês se acham que não são cegos? Ou seja, vocês não me reconhecem como Deus? Por causa disso, o pecado de vocês permanece. Cegueira pelos nossos próprios pecados, cegueira pelo poder de Satanás. Mas, e agora atenção, que é a palavra final. Mas, quando esta cegueira é persistente, uma cegueira impenitente, implacável, uma cegueira que não quer ver, surge uma terceira cegueira. Sabe qual é essa cegueira? A cegueira do juízo de Deus. A cegueira do juízo de Deus. Uma cegueira terminal, que representa o fim. Porque eles são cegos, mas não querem ver. Isaías capítulo 6 diz assim: então ele disse, Deus falando para Isaías, vá e diga a este povo, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos, feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, Senhor, até quando eu terei que fazer esse tipo de pregação? É como se Deus tivesse falado para Isaías, eu estou te mandando para uma missão. Estou te mandando lá para um país do Oriente. E você vai pregar lá. Você vai falar do meu evangelho. Mas eles não vão te ouvir. Eu vou tapar o ouvido deles. E vou fechar os olhos deles. Por quê, Senhor? Para que eles não vejam nunca mais. E Isaías, talvez com um restinho de esperança que aquilo mudasse, Isaías pergunta, até quando, Senhor? Sabe qual a resposta do Senhor? Até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes e casas. E as casas fiquem sem moradores. E a terra esteja em ruínas e devastada. Cegueira terminal. Game over. Um dia isto vai acontecer. Para aqueles que não veem, mas não querem ver, um dia Deus vai fechar a porta. Cegueira terminal. Como a gente se liberta da cegueira? Ah, meus irmãos. Ore pelos que estão cegos. Ore pelos seus parentes. Ore pelo seu filho. Pelo seu pai. Ore pelo seu marido, se ajoelhe de madrugada e peça, Senhor, abre os olhos. Abre os olhos. Pregue a palavra para eles.
Ligue para eles e fala: eu tenho uma notícia para você. Você precisa entregar o seu coração para Cristo. E quem sabe, Deus te atenda. João 5:24. E é o último versículo que eu vou ler hoje. João 5:24. Em verdade lhes digo: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O cego, no começo desse texto, ele estava prostrado. Uma esmolinha, por favor. Uma esmolinha, por favor. Uma esmolinha para o ceguinho. Não é assim que geralmente se fala? Uma esmolinha para o ceguinho. Sabe o que significa? O cego estava prostrado diante do seu próprio pecado. Sua vida miserável. Prostrado, prostrado. Uma esmolinha, por favor. Uma esmolinha, por favor. Mas sabe como aquele cego terminou? Prostrado também. Mas prostrado diante do Cristo Redentor. Todos nós estamos prostrados. Diante de quem você está prostrado? É do Cristo Redentor? Ou de Satanás? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, que nos constrange, que toca no nosso coração, para que possamos te servir mais e melhor, para que possamos seguir em frente, confiando que o Senhor cuida de nós, apesar de muitas perguntas que a gente não consegue responder. Obrigado porque o Senhor mostra, através desse texto de João 9, que o Senhor trouxe para nós um lindo e maravilhoso plano de redenção. E agora, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, porque Tu és o nosso único Deus. Tu és o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, só a Ti nós adoramos. Mas nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia daqueles que ainda estão cegos e que não conseguem Te ver. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão cegos, mas não querem ver. Oh, Senhor, Tu és um Deus que pode todas as coisas. Eu nada posso fazer senão orar e pedir que o Senhor tire as vendas dos seus olhos, para que um dia eles estejam aqui conosco, prostrados diante do Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.